Se você for um viciado em rede social, como eu infelizmente sou, você já deve ter visto esse vídeo aí, dessa treta entre vizinhas, porque uma tava usando a máquina de lavar, eletricidade, água e produto de limpeza, da outra enquanto a dona estava trabalhando. A dona finalmente flagrou a vizinha fazendo isso e temos aí agora esse vídeo para desfrutar aqui. Eu devo mencionar que a popularização de celulares, internet e tudo mais permite que a gente veja um monte de tipo de cachorrada de bairro e coisa do tipo que tipicamente deveria ficar só na consciência coletiva daquele pessoal, mas agora está imortalizado na internet. Por mais que, no final das contas, poder debater esse tipo de coisa é algo que eu gosto de fazer. Que dilema desgraçado é esse em que vivemos no final do late stage capitalismo, que a galera fala aí. Mas tem neon, tem drone, tem rodinha, monociclo pra ficar andando, drone me seguindo, o caralho. De certa forma, no final das contas, viver no futuro não tem sido tão ruim ainda. O que eu tava... Ah, sim, a mulher que tava usando a máquina de lavar da outra. Isso é uma coisa que, mais uma vez, é mais uma prova de um conceito que, desde que eu aprendi sobre ele me ajuda a compreender praticamente tudo que eu vejo de errado no nosso país. E esse conceito é o Low Trust Society, uma sociedade de baixa confiança, onde as pessoas não tenham valores coerentes. A maioria de pessoas, numa sociedade de baixa confiança, não concorda com os mesmos valores. E é claro que em nenhuma sociedade todo mundo vai concordar com a mesma coisa, mas falando com a perspectiva de alguém que viaja bastante e viveu fora do Brasil por 20 anos, aqui alguns problemas que são comuns também em outros lugares são exacerbados. Aqui ninguém confia em ninguém, as pessoas não compartilham valores e por causa disso tudo fica pior. Pense em quanta burocracia existe apenas porque o estabelecimento já compreende a priori que o cliente, o cara que está indo lá para dar dinheiro, para prestigiar o seu negócio, vai lesá-lo. Então eles inventam todo tipo de artimanha já se preparando para aquilo, o que torna a experiência para todos os outros menos conveniente, mais devagar, mais lento, mais burocrático. Uma prova disso foi uma parada que eu mencionei aqui no canal há algum tempo, que muita gente se revoltou e agora eu entendo por que vocês discordam tanto de certos valores que a mim parecem que são mais honestos, mais sinceros e de maior confiança. Foi o lance lá da batata frita, na barraca Orbita Blue, aqui em Fortaleza, lá na Praia do Futuro. Eu falei sobre a barraca, não mencionei o nome, então tinha gente estipulando que eu teria, então, inventado essa história. Vocês têm uma teoria muito maluca que demonstra que vocês, pelo jeito, são mais viciados em rede social do que eu até. Porque tudo pra vocês tá farmando engajamento. Nem tudo que as pessoas falam, as pessoas se comunicavam, sabe disso? As pessoas falavam, conversavam. Antes de Twitter, antes de like, antes dessas merda, desse brainrot do demônio, as pessoas tinham opiniões que elas falam pra ver se as pessoas concordam, discordam. Não é tudo feito pra dar joinha não, pelo amor de Deus, velho. Mas então, eu não inventei isso, isso aconteceu. Eu fui nessa barraca, a Orbita Blue aqui em Fortaleza, a câmera tá bem torta aqui. Vamos ver aqui, tá torta mesmo, foda-se. Eles não servem a batata frita, eu já expliquei essa história. Eles têm uma batata premium extra, que lá que é bem mais caro. E eles não oferecem batata normal, por quê? Porque isso permite que eles sirvam uma batata normal, tendo tirado esses ingredientes extras, por um preço como se esses ingredientes tivessem sido gastos, sem que os insumos tenham sido consumidos. A meu ver, isso é uma demonstração óbvia de Low Trust Society. Existe apenas um objetivo em tirar esse item do cardápio: criar artificialmente a situação em que alguém vai consumir um negócio, mas que você não vai gastar os insumos para aquilo. Levei vantagem. Em outras palavras, lei de Gerson. E aí nos comentários daquele vídeo, um monte de gente dizendo assim, mas é o direito dele, mas não sei o quê, mas não sei o quê, argumentando algo que me parece absurdo. Não faz sentido tentar criar uma situação onde você tenta, basicamente, a meu ver, lesar o cara que está lá para prestigiar o seu negócio. Low Trust Society. Isso se expande para tudo. O tanto de golpe que acontece no Brasil. Uma coisa que eu não estava acostumado, mano, é que tem que verificar a conta em todo lugar que você vai. Porque é comum vir errado de alguma maneira. Itens que você não pediu que estão inseridos na sua comanda. Low Trust Society. Faz com que você não possa confiar nos seus vizinhos, porque senão vão invadir ali sua casa para ficar usando a sua máquina de lavar. Nesse prédio que eu tô, mano, eu já vi isso com os meus próprios olhos. Tem uma vizinha que ela leva o air fryer dela pro deck onde fica a churrasqueira para ficar usando a energia do condomínio, o que acaba sendo mais caro para todos os condôminos. Novamente, Low Trust Society. As pessoas não confiam umas nas outras, estão o tempo inteiro passando a perna uns nos outros, o tempo inteiro. Isso manifesta em absolutamente tudo, mano. Eu estava numa casa de show aqui em Fortaleza
E aí, o esquema pra pedir comida lá era a coisa mais idiota que eu já vi. Você tinha que ir literalmente, atravessar pra um lado do negócio, comprar uma ficha, aí a ficha você leva lá e entrega pro cara que então te dá teu lanche. É uma coisa muito ineficiente. E todas as ineficiências que eu vejo por aqui, todas, no final das contas, têm a ver com não dá pra confiar em ninguém aqui, e por causa disso a gente criou todos esses sistemas pra gerenciar interações que em todo outro lugar do mundo onde eu já fui, por algum motivo isso não é necessário. Tá entendendo? Não dá pra confiar em nada, em ninguém. Eu ando de monociclo, como eu já mencionei aqui. É o meu hobby, é o meu meio de transporte, eu adoro. Fortaleza, infelizmente, não é a cidade mais amigável do mundo pra isso, mas tem até bastante ciclovia. Só que eu ando com isso com a maior cautela do mundo, porque, novamente, não dá pra confiar em ninguém. Não existe, a meu ver, pra mim, não existe preferencial. Eu paro sempre, eu olho com muita atenção. Eu nunca presumo que eu posso só passar aqui. Eu não posso confiar que as pessoas ao meu redor vão seguir os sinais de trânsito, vão seguir o semáforo, tá entendendo? Sinal fechado, via de mão única. Eu tô olhando pra todos os lados o tempo inteiro, porque nunca se sabe quando alguém vai chegar do nada e passar ali. Eu vejo vídeos de acidentes assim o dia inteiro. E por um lado pode ser argumentado que o meu cérebro está passando pelo mesmo processo do velho boomer que passa o dia inteiro assistindo Cidade Alerta e outros programas policiais que o tornam paranoico em relação à segurança pública na sociedade. Tem um fundo de verdade isso, eu vou ser o primeiro a admitir. Mas não muda o fato, as duas coisas podem ser simultaneamente verdades. Eu estou ficando paranoico de ver que todo mundo aqui dirige como se fosse Mad Max e ao mesmo tempo é por dirigir em Mad Max que eu tô desse jeito. É um ciclo que se alimenta. Não dá pra confiar em ninguém aqui. Não dá pra confiar que as pessoas... Mano, eu tava passando, não dá pra confiar no bom senso das pessoas. Eu estava em Pipa. E aí veio uma moça vendendo comida na praia e ela tava, sem exagero nenhum, mano, com uma úlcera, uma ferida assim, porra, que era aqui na mão, gigante, pustulenta. E ela metendo a mão naquele negócio, entendeu? E pra servir cocada pras pessoas que estavam comprando. Eu fiquei horrorizado com aquilo, tá entendendo? Não dá pra confiar. Eu fico pensando, mano, isso é o que eu tô vendo aqui agora. Imagina como isso é preparado, tá entendendo? É muito louco, porque olha só, o Canadá, ele é um país bastante burocrático também. Qualquer país onde tem muita regrinha, muita coisa certinha e tal, você vai sentir que é muita burocracia também. Por exemplo, no Canadá, tem certos lugares, por exemplo, o shopping The Core, que fica lá no centro de Calgary. Ele tem um jardim lá dentro, muito bacana, chama Devonian Gardens, muito bonito. Mas eles têm placas em todos os lugares que você não pode ir lá para fazer um ensaio fotográfico. Né? Você precisa de uma licença da cidade e tal, da prefeitura. Por quê? Porque senão aquilo fica lotado de um monte de gente tirando fotos, certo? Então, um local que não permite que se tire fotos e... não é muito claro qual é exatamente a proibição. Parece que se chegar um casal de noivos e alguém com a câmera mais profissa, esse é o cara que o segurança fala, opa, não pode, né? A gente tirando foto com isso lá é de boa, né? Pra você tocar violão na calçada, com um chapeuzinho lá pedindo gorjeta da galera que passa, né? Pra quem não sabe, existe um termo pra isso em inglês, porque sempre tem um nome pra tudo. O nome disso é busking. Quem faz isso é um busker. To busk é isso, tocar instrumentos numa via pública pedindo basicamente gorjeta. Busking. Eu aposto que você não sabia que tinha um nome pra isso, tenho certeza. Você que mora fora, você não sabia que tinha um nome pra isso. Fala a verdade pra mim. Você não pode beber em público, então eles têm muitas regrinhas pra controlar, mas parece que o bom senso prevalece e ninguém fica ativamente tentando ir contra aquelas pequenas regras. No Brasil é exatamente o inverso. Tem muita regra, né, pra tentar conter essa low trust society, mas ela supersede isso, não dá certo, tá entendendo? Tem tantas circunstâncias que, no final das contas, eu penso, isso só tá acontecendo porque não dá pra confiar nas pessoas. Eu tenho que ficar checando o preço no negócio porque não dá pra confiar nas pessoas. Eu não posso tentar comprar esse negócio na internet sem antes perguntar, é confiável? Tem uma coisa que não se faz lá fora, tá entendendo? Quando eu compro algo na gringa, eu não preciso comprar num lugar específico onde a política de devolução é melhor, porque nesses eu posso confiar, nesses caras não. De forma geral, você pode confiar nas pessoas, nos estabelecimentos ao seu redor. Enquanto aqui no Brasil, eu sinto que estabelecimentos, eles têm uma relação quase abertamente adversarial com o cliente, mano. É bizarro aqui, mas enfim. É complicado, cara. Olha, eu já falei isso nas minhas redes sociais, mas a grande tragédia da minha vida é que eu tô agora finalmente compreendendo do que o meu pai queria tanto me livrar e, infelizmente, ele faleceu. Sem que eu pudesse ter ligado pra ele e falado, pai, você estava certo sobre tudo. Você estava certo sobre tudo. Aquela inversão de valores a qual você se referia, eu entendo agora. Tá entendendo? É muito... enfim. Como é que vocês aguentaram esse tempo todo aqui, mano? Eu tô aqui há 2 anos, tô ficando doido já.